Salve, salve, meu guerreiro! Muito boa noite, boa tarde, bom dia. Já nem sei mais. Eu só sei que acabei de chegar da academia, eis que estou até com o cabelo molhado, pós-plantão, cansada pra caramba, mas estou aqui com vocês para te levar na aprovação da Polícia Federal, que é o seu sonho e que um dia foi o meu. Professora, mas você é policial federal? Não. Eu sou da área de segurança pública federal, mas eu não sou policial federal. Você é frustrada, professora? Não. E eu não trocaria hoje o meu órgão por outro órgão. Gosto muito do que eu faço, mesmo porque eu gosto das folgas que eu tenho. Porque senão eu não teria tanta disponibilidade para estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, sou professora Verônica Mariano e hoje vocês terão uma aula comigo de resolução de questões e algumas coisas aí, claro que a gente vai bater um pouco da gramática e redação. Hoje não tem redação, hoje só tem resolução de questões para a Banca CESP Polícia Federal. Se você quer outro concurso que não seja carreiras policiais, mas que é Banca CESP, fique comigo também que você vai conhecer um pouco mais aí desta banca. Para você que está... Eu estou olhando aqui para a tela porque eu faço tudo sozinha, tá? É o famoso chuta, defende e cabeceia. Cabeceia e defende, né? Para você que quer aí entrar nesse mundo dos concursos e ainda não sabe o que fazer, olha, o edital da Polícia Federal tá para sair. Eu baguncei o bagaço aqui, ó. Você está vendo minha cara bem de pertinho. Olheira não falta não nessa professora. Tô sem dormir, saí do plantão, fiz um monte de coisa hoje o dia inteiro. Aí treinei, ou treina, não, ou toma banho e se arruma para ficar bonitinha para vocês, ou descansa, ou treina. Então eu não abro mão de treinar, então eu fui treinar. Só que eu tô com um problema no braço, daqui uns 10 dias mais ou menos vocês me verão de tipóia, vou ter que operar o meu braço. Não é do treino, tá? Não é lesão de treino, é lesão de celular. Olha que merda, tá vendo? A gente tem um hábito aí de usar celular. É que eu tenho Lera há muitos anos, mas enfim, a aula não é sobre isso. Então, para você que está começando a estudar ou pensando, será que vale a pena? Nós temos aí quase um ano para você estudar para a Polícia Federal. Vai esperar abrir o edital? É muito conteúdo. É um edital extenso. Então, se você realmente quer ter chance de passar, comece ontem. Já deveria ter começado ontem. Estamos no carnaval, nada de festa, nada de balada, tá? Isso aí é para depois que você passar. Eu sou uma pessoa que não vou a festas, não gosto. Já fui. Mas carnaval eu nunca pulei na vida. Sou católica e católico de verdade e não de... católico de fato e não de nome, não pula carnaval. Se você é católico, se diz católico e está pulando carnaval, tem alguma coisa errada aí. Mas enfim, também não é sobre isso. Então não vá nessa onda de, deixo para amanhã, amanhã eu começo a estudar para a prova, tem tempo, o edital não saiu, hoje eu vou para festinha, hoje eu vou viajar, hoje eu vou churrasquinho com os amigos, e o pagodinho, que a Verônica gosta de pagodinho, tush, tush, tush. Vale a pena? Não vale. Vale a pena realizar o seu sonho primeiro e depois você vê o que você faz aí de lazer, tá? Então, bora estudar. Vamos lá, então. Não tem o ano aqui, mas na próxima questão vai ter. Prova, acho que de 2023 ou 2024. A Banca CESP, ela deu uma ciclada aí no formato dela e algo que ela tem cobrado... Deixa eu tirar aqui da frente da câmera. E algo que ela tem cobrado sem parar... Na verdade, não é isso aqui não, é esse aqui, ó. Pronome. Vocês vão ver que na sequência nós temos 3 ou 4 questões que são da mesma prova e todas elas são sobre pronome. O que é que a Banca CESP tem cobrado? E vocês vão verificar aqui na sequência. Ela tem cobrado muita interpretação, mas não é simplesmente interpretação ou compreensão de texto que depende do nosso conhecimento de mundo e da nossa leitura. Conhecimento de mundo e da nossa leitura. Essa interpretação de texto que a Banca CESP tem cobrado com muita frequência é uma interpretação mais gramática. Então, eu tenho de ter conhecimento gramatical. Eu fui falar gramática e gramatical ao mesmo tempo.
conhecimento gramatical para conseguir resolver a questão. Por exemplo, essa daqui, ó, que pergunta o que é qual o referente deste daquela. Se eu não souber interpretar e voltar lá no texto e encontrar o referente, eu não consigo fazer. Mas eu tenho que saber também que pronomes podem voltar, quando é que voltam, quem costuma ser o referente. Então, esses conhecimentos nós demandamos deles aí para seguir o bonde, tá? Então, vamos lá. O pronome daquela, e essa daqui é o outro perfil da banca CESP também, ó, que não dá mais a linha. Ela fala no primeiro período do segundo parágrafo, indica que se trata, nesse trecho, da mesma partícula especificada no primeiro período do primeiro parágrafo. Vamos ver, então, o primeiro período do primeiro parágrafo. Em 1947, o físico César Lattes, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, causou grande impacto com sua descoberta sobre a existência de uma partícula supostamente responsável pela ligação entre prótons e nêutrons no núcleo atômico. Então, o que este físico fez? Ele fez uma grande descoberta, tá? E qual foi a descoberta? A existência de uma partícula, certo? Aí no próximo trecho. No ano seguinte, Lattes voltou a causar impacto após conseguir a produção artificial daquela partícula. Qual partícula? A partícula que ele descobriu lá atrás. Então, o pronome daquela, no primeiro período do segundo parágrafo, indica que se trata, no trecho, da mesma partícula especificada no primeiro parágrafo? Então, esta daquela é esta da partícula aqui? Sim, é a mesma partícula, a daquela que está lá em cima. Já citada anteriormente, então, nosso gabarito, certo. Próxima questão, olha, a questão foi essa daqui, ó, 2024, não era nem 2023, 2024. E minha câmera não tá parando hoje, não. Ela tem uma colinha, sabe? No tripé para não se mexer. Mas alguém andou mexendo aqui, que eu sei quem foi. Não foram meus gatos, mas enfim. Que andaram mexendo aqui e aí bagunçou. Mas pronto, já dei uma arrumada. A correção gramatical e a coerência das ideias do texto seriam preservadas caso o trecho, com o almirante como seu primeiro presidente, olha só, fosse reescrito da seguinte forma, cujo primeiro presidente foi o almirante Álvaro Alberto. Duas coisas que nós temos que prestar atenção. Estou olhando aqui se tem espaço. Aqui, já dei o gabarito, mas enfim. Informação, porque eu queria um espaço em branco. Informação que a gente precisa saber. Informação que a gente precisa saber. O que é, quando a banca fala coerência, coloquei o acento no lugar errado, apaga essa jossa. Vamos começar com gramática. O que é gramática? O que é coerência? O que é coesão? E o que é sentido? Sentido! Não é esse sentido, não. É outro sentido gramatical. Na Polícia Federal, vocês não têm muita ordem unida, não. Ai, caramba. Tô tentando tirar esse mouse daqui, vai ficar assim mesmo. Esse negocinho vermelho que vocês estão vendo na tela é um mouse, mas eu tento tirar ele e risca, ó. Tá vendo? Tá riscando, deixa ele aí, então. Gramática. O que é a gramática para nós aí na... A gramática para... Meu Deus do céu, essa minha câmera hoje. Eu não vi que ela estava soltando. Conforme eu bato aqui na mesa, ela vai descendo. Vou tentar não bater. O que é a gramática? A nossa gramática é tudo que nós temos de regras para serem seguidas. Por exemplo, ortografia, acentuação que entra na ortografia. Ortografia, vamos falar só da escrita, por enquanto. Que mais? Vírgula, né? Pontuação. Vírgula. Barrinha, pontuação. Pontuação. Então, tudo isso, crase,
tudo que nós temos de regras para serem seguidas, hífen. Então, isso entra na parte gramatical. Coesão, vamos pular para coesão. Coesão são os nossos conectivos. Então, quando eu tenho uma oração e esta minha oração perde um pedacinho, eu preciso ligar um termo ao outro. Como é que eu faço para ligar um termo ao outro? Eu uso conectivos. Quais são os nossos conectivos principais? Pronomes, conjunções, preposições e a própria pontuação. São os nossos conectivos, tá? Pontuações. Deixa eu achar aqui uma oração e vamos... Deixa eu olhar, eu tô olhando aqui, lendo na tela para eu te mostrar um exemplo. Veja só, olha esse trecho aqui, ó. Até aqui, deputados. Depois de uma longa tramitação na Câmara dos Deputados, e aí segue o texto. Mas até a Câmara dos Deputados eu consigo entender, ó. Depois de uma longa tramitação na Câmara dos Deputados, certo? Se eu tirar esses dois termos aqui, ó, se eu tivesse escrito somente depois longa tramitação, não fica faltando alguma coisa? Ficam duas palavras soltas. E eu não posso deixar duas palavras soltas. Estamos aqui, ó. Tá? Estamos aqui. Depois, longa tramitação. Dá para entender? Não dá para entender. Então, eu preciso depois de uma longa tramitação para fazer sentido, para fazer conexão. Na verdade, o termo correto não é sentido, o termo é conexão. Então, para dar a conexão e dar clareza, ó, palavra-chave. Dar clareza ao texto. Precisamos desses conectivos. Agora, coerência e coesão, coerência e sentido, que são os termos que geralmente causam aí confusão para quem está fazendo prova. Coerência, minha gente, é algo que tem lógica, tá? Lógica. Se eu disser alguma coisa para você que tem lógica e não é simplesmente sentido, sentido significa significado. Isso é sentido. Exemplos. Exemplo de sentido. Quer ver? Eu vou falar uma oração para vocês e desta mesma oração a gente consegue tirar dois, colocar na minha roupa aqui para vocês enxergarem, dois sentidos dessa mesma oração. Ele roubou o coração da amada. Note que ele roubou o coração da amada, a gente pode dizer, por exemplo, que aqui ele conquistou, que é, na verdade, a expressão desta oração, que quer dizer ele conquistou o coração da amada, certo? No entanto, se eu der uma forçada, pode ser ele conquistou a mulher, fez ela se apaixonar e traficou o órgão dela. Matou, arrancou o coração e vendeu no mercado negro. Não é roubar? Roubar é apoderar-se de coisa alheia móvel sob grave ameaça para si ou para outrem, sob grave ameaça ou violência. Então, arrancar o coração do peito dela para traficar seria uma forma de roubar o coração. Tá? Então, eu tenho aí mais de um significado para a mesma oração. Isso é sentido. Lógica é algo que é compreensível. Compreensível. Dá para entender o que a pessoa está querendo dizer, porque aquilo tem lógica, tá? Então são coisas diferentes e a banca vai tentar te induzir a este erro, certo? Certo. Então aqui, voltamos para cá. A banca perguntou para você, eu já explico isso logo nas primeiras questões, que é para a gente não precisar ficar falando. Então aqui a banca perguntou de coerência, então tem lógica, tá? Tem lógica e não tem erro gramatical. Não tem erro gramatical. E aí eu tenho a seguinte oração original. Depois de uma longa tramitação na Câmara dos Deputados, nascia com o CNPq com o almirante como seu primeiro presidente.
Então, este trecho aqui, ó, este trecho aqui, na sua ordem direta, tirando esse conectivo, qual é a ordem direta disso? O almirante foi o primeiro presidente do CNPq. Beleza? E aí eu consigo transformar isso sem problema nenhum para um cujo. Porque aqui eu tenho ideia de posse. E sempre que eu tenho ideia de posse, olha a nossa posse aqui, ó. O almirante foi o presidente do CNPq. Presidente do CNPq. E aí, então, nós temos aqui, ó, depois de uma longa tramitação, na Câmara dos Deputados, nascia cujo primeiro presidente foi o almirante. Certinho. Porque eu tenho a minha ideia de posse, posse. O seu primeiro presidente. Então, aqui eu tenho ideia de posse, posso simplesmente colocar um cujo tranquilamente. Mas note que a gente muda toda a estrutura e não simplesmente coloca o cujo no lugar do seu. Com o almirante como seu cujo, não dá. Então, eu mudei toda a estrutura. Para colocar um cujo, reescrever utilizando o cujo, eu tenho que mudar toda a estrutura, que foi o que a banca fez aqui. Então, correto, posso trocar. Note que nós temos várias questões com pronome. Olha de novo aqui, mais uma questão com pronome da mesma prova. No penúltimo período do segundo parágrafo, o segmento seus depoimentos refere-se aos depoimentos do presidente Dutra, reproduzidos na coletânea 50 anos do CNPq, contados pelos seus presidentes. Vamos ver? Trecho. Foi nesse caldo cultural que o almirante Álvaro Alberto ganhou mais argumentos para persuadir o governo brasileiro. Então, quem estava tendo argumentos para persuadir o governo brasileiro foi o almirante Álvaro. Segundo os depoimentos de quem? Do almirante Álvaro. Letra maiúscula, filha. Meu Deus! Álvaro. Segundo o almirante Álvaro. Então, é do Dutra? Não. Foi o almirante Álvaro que tentou persuadir o governo com os seus depoimentos. Beleza? Então, está aqui. Errado porque não é o Dutra, é o almirante Álvaro. E esses seus depoimentos volta aqui, ó. Tá? Depoimentos do almirante com mais argumentos. Beleza? Foi. Próxima. Mesma prova ainda. Entende-se do texto que, apesar do impacto das descobertas de César Lattes, a ciência, nem sei se é assim que pronuncia, deve ser, né? A ciência brasileira ainda ocupava uma posição marginal. Gente, muitas pessoas erraram essa questão. Aqui, ó, é uma mistura de vocabulário com interpretação, com leitura mesmo, tá? Essa daqui não é gramática, não. Aqui, apesar de que o vocabulário também pesa. Mas aqui é interpretação mesmo. O trecho, lá no finzinho, se vocês notarem, lá no fim do texto, eu acho que é no fim do segundo parágrafo, se eu não me engano, tem um trecho assim, ó. Toda a imprensa brasileira aclamou a descoberta. Que descoberta? De César, que foi a partícula que serve lá para prótons e nêutrons, né? E a ciência brasileira saiu do porão para a sala de visitas. Gente, porão é a mesma coisa de que marginal? Você está marginalizado? Não, olha só. Visualize uma casa. Quando a gente tem um porão ou um sótão fica em cima, o porão fica embaixo. Quando a gente tem um sótão ou um porão, o que acontece? É um lugar mais escuro, menos frequentado, menos conhecido, que você não leva visitas. Você não leva visita, é seu, só seu. Então, só é conhecido por quem faz parte da casa. Ali você coloca bagunças, mas ninguém conhece. Só que não significa que está na rua e todo mundo pode passar. O que é uma marginal? Vamos imaginar aqui, ó, eu tenho uma rodovia e a marginal é aquela via que nós temos ao lado. Então, é algo que está à margem. À
margem do que é principal. Do que é principal. Marginal é a margem do que é principal. Então, aqui eu tenho uma via principal e aqui eu tenho a marginal. O porão continua na casa, faz parte da principal, só que está escondido. As visitas não entram. Não é marginal. Então, não está marginalizado, não está à margem do que é principal. Só não é conhecido, tá? Então, essa questão está errada. Porão não é margem. Cuidado. Próxima questão. Sem prejuízo da correção gramatical e da coerência, então o que nós temos aqui, ó, correção e coerência. Então é gramática e lógica, não é sentido. A forma verbal nascia poderia ser substituída por nasceu. O que é que nós temos que saber de verbo, antes de olhar o texto original? Que eu acho que eu nem trouxe aqui, inclusive. Nem trouxe o texto original. Deixa eu ver se em algum lugar nós temos. Temos. Deixa eu limpar que nós temos aqui, ó. Aqui. Calma que vai dar certo. Aí, tá aqui, ó. Não trouxe lá, mas tem aqui. O que é que acontece? A primeira coisa que a gente tem que saber sobre verbos. Existe algo chamado tempos e modos. Se eu tenho mais de um tempo e mais de um modo, o que é tempo? Presente, passado e futuro e suas variações. Então, no indicativo nós temos presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, futuro do pretérito, que é aquele futuro do pretérito, aquele passado que não vai ter futuro, ou aquele futuro que não vai ter passado. Algumas gramáticas trazem um, trazem outro. Não interessa. É aquele que passado que não tem futuro, ou futuro que não teve passado. É o queria e quem não queria não quer mais. E aí nós temos o futuro. Então nós temos aí 5 tempos só para o indicativo. Modo indicativo, 5 tempos. Subjuntivo, nós temos mais 3 modos. Imperativo, nós temos mais 2 modos. Não, indicativo, que é o modo, nós temos mais 2 tempos, que é o afirmativo e o negativo. Não é tempo, na verdade, né? É modo afirmativo e negativo. Mas nós temos vários tempos e modos. Presente, passado, futuro. Modo indicativo. Afirmativo. Não, modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Se eu tenho toda essa variação, significa que eles são iguais? Não. O significado de cada tempo e modo muda, tá? O significado de cada tempo e modo muda. Então, eles não são iguais. Quando você troca o uso do tempo e modo, muda. Quando você troca cada tempo e modo, você muda o sentido. O que é sentido? Que nós vimos lá na nossa primeira questão, ou segunda questão, significado. Certo? Aprendemos isso. Agora a gente volta para a questão. A correção gramatical e a coerência das ideias do texto seriam preservadas caso o trecho com... Não, não é esse aqui, não. Doida. Ele quer saber. A correção gramatical, eu decorei a questão. A correção gramatical e a coerência das ideias dos textos seriam preservadas caso o verbo nascia fosse trocada por nasceu. Certo ou errado? Errado. Por quê? Opa, caralho. Desculpa eu falar palavrão. Ô, filha de Deus, não era para pagar tudo, né? Tá bom. Questão está certa. Como assim certa? Volta aqui, então. Aqui. Porque a banca não te perguntou sentido. A banca te perguntou correção gramatical e coerência. Se ela te perguntou só correção gramatical e coerência, então ela está certa. Veja que lá no texto dizia assim: nasceu então, nascia então, CNPq,
tendo o almirante como seu primeiro presidente. Se eu colocar nasceu, então o CNPq tendo o almirante como presidente, tem coerência, porque tem lógica, mantém o conectivo, mantém a gramática, mantém tudo, só muda o tempo verbal, que aí eu tenho uma diferença. Qual que é a diferença? Quando nós temos nasceu, nós temos pretérito perfeito. Nascia, nós temos pretérito imperfeito. Qual é a diferença deles? Vai aparecer aqui, calma lá. Quero trocar a cor para ficar bom para vocês. Aí. Qual a diferença? Este daqui é um passado não habitual. Então, pode ser um fato que aconteceu uma única vez. Ontem eu estudei. Um fato que pode ter acontecido apenas uma vez e eu não consigo calcular, e eu consigo calcular o tempo. Eu sei que foi ontem, é muito próximo a mim esse passado. No entanto, o nascia é um passado habitual. O que significa isso? Que aconteceu de forma rotineira. Rotineira. Então eu posso dizer assim: antigamente estudava todos os dias. Então é algo que aconteceu mais de uma vez. E eu não consigo dizer qual dia foi. Eu sei que é um passado, mas eu não sei precisar esse passado. Mas eu sei que foi algo que aconteceu várias vezes. Então aqui, quando eu faço esta mudança, eu tenho mudança de sentido apenas, mas não tem erro gramatical, nem erro de coerência, tá? Então, pode fazer essa mudança. Próxima. O sujeito da forma verbal confirmou é César Lattes. Aqui entra a interpretação de texto, tá? Então vamos lá, vamos analisar o trecho. Em 1947, o físico César Lattes causou grande impacto. Vamos fazer de todos os verbos? Como é que a gente faz a análise para identificar o nosso sujeito? Você chega no verbo e pergunta quem para o verbo. Quem causou grande impacto? César, sujeito. Nos meios científicos e conquistou reconhecimento. Quem conquistou reconhecimento? César Lattes. Então, César Lattes é sujeito do verbo causou e do verbo conquistou. Reconhecimento com sua descoberta. A descoberta, esse sua, volta quem? Descoberta de quem? Também retoma César Lattes. Com sua descoberta que elucidou alguns problemas do japonês fulano de tal que eu não sei falar. Yukayama, Yukawa, Kawa, Yakawa, sei lá como é que fala. Yukawa, deve ser isso. Do japonês. Fala japonês que não tem erro. Elucidou os problemas do japonês. Então, quem elucidou o problema? Foi o César? Não, senhor. Foi a descoberta do César que elucidou o problema. No entanto, nós temos algo aqui chamado sujeito sintático e sujeito referente. O que é um sujeito sintático? A palavra que vai ocupar a casinha do sujeito aqui, que é o que. O que, pronome relativo, neste caso, este que aqui, vamos limpar a tela para não poluir para vocês. Este que aqui, ó, é o sujeito deste verbo. Sujeito sintático. Por que sintático? Porque a função sintática dele é. Só que, quando eu olho só para a palavrinha que, só tô vendo esse aqui, ó, que. Ela tem sentido? Não. Qual é o sentido dela? Descoberta. Então, esse descoberta é o referente. E eu posso também dizer que é um sujeito referente. Mas o sujeito sintático é o quê? Tá? Seguimos com alguns problemas pendentes de solução no campo da radiação cósmica. E confirmou a teoria do físico japonês. Quem confirmou a teoria do físico japonês? Foi o César?
Ele chegou e falou assim, gente, eu tô confirmando, hein? Tô confirmando a teoria. Não. A descoberta do César confirmou. Quem é o sujeito, então? Descoberta. Sujeito semântico ou referente, semântico, faltou um N. E o sujeito sintático é o quê? Mas a banca nem perguntou quem é. Ela perguntou se era César. Não, não é o César. É o quê? Ai, tem uma raiva quando acontece isso. Vai dar certo. Aí. Não é o César, e sim descoberta ou o quê, tá? Próxima questão. A inserção de uma vírgula imediatamente depois do vocábulo fatores no primeiro parágrafo. No primeiro parágrafo, prejudicaria os sentidos do texto. Por quê? No contexto em questão, a oração que sucede o referido termo é obrigatoriamente restritiva. Batemos o olho, vamos ver o trecho. Tem de voltar, tá? Tem de voltar. Porque se eu não volto, eu não vou enxergar qual é o termo que eu tenho depois destes fatores. E aí, quando eu volto, eu identifico o quê? Que termo que eu tenho? Um quê? E aí a gente chega naquela linda informação que nós temos um que. Se ele for pronome relativo, ele vai dar início, ele vai iniciar uma oração chamada responda comigo, quero ouvir a sua voz, aí na sua casa, fale comigo, meu caro guerreiro. Eu tenho uma oração chamada oração subordinada, e eu tenho que decorar, tá? Porque a banca pergunta. Subordinada adjetiva. E todas as orações subordinadas adjetivas são iniciadas por pronomes relativos. E esta minha oração se divide em duas: restritiva ou explicativa. Para ela ser restritiva, ela não pode ter vírgula. Então, não tem vírgula. Para ela ser explicativa, ela tem de ter vírgula. E eu venho aqui, eu vejo que não tem vírgula. O que a banca me disse? Olha, se eu colocar uma vírgula aí, prejudica o sentido, porque o texto em questão é restritivo. Sim, porque não tem vírgula. A partir do momento que eu coloco uma vírgula, eu vou causar uma mudança de sentido e esse sentido será explicativo. Beleza? Então, vai ter mudança de sentido. Então, a questão está certa. Ai, caceta! Eu estava no presencial, por isso que eu estou sumida do online, que eu estou no presencial. Na verdade, finalizei o presencial semana passada. E aí, no presencial, um aluno me disse, alguém que conserta o tablet. Ele falou que esse meu problema aqui não é nem do aplicativo, é o tablet mesmo que está carregado, e aí eu tenho que fazer uma configuração. Enfim, e aí vai parar de fazer esse erro que eu mando e o touch não... Nossa, eu tô olhando meu cabelo que tava molhado, né? Aí tá secando. Porque meu cabelo é daquele, que é o cabelo bandido. Ou está preso ou está armado. Que eu não fiz escova, né? Não fiz nada. O natural dele é enrolado. É Baia Alba Ramalho, conhece? Baia Alba Ramalho, tentar deixar ele aqui para não ficar tão feio, né? Para não assustar vocês aí. Próxima questão. Mesmo tema, mesmo assunto. A inserção de uma vírgula imediatamente depois. Não é depois, não. É depois. Depois é depor, né? Do verbo depor. Depois da vírgula. Não, depois do vocábulo fato. É a mesma questão, filha de uma corna. Aqui, agora sim. A inserção de uma vírgula logo após íntimos. No trecho, esses adultos íntimos que deram vida às páginas de um livro. No último período do parágrafo, não incorreria em erro gramatical, pois, com ela, a oração que deram vida às páginas de um livro se tornaria explicativa. Certo ou errado? Certo. O que a banca fez? Diferente da outra questão que ela disse assim, olha, não tem erro gramatical, não tem erro de coerência, mas tem mudança de sentido. Certo. Então, tem mudança de sentido. E aqui ela diz, olha, eu posso colocar, vai ter mudança de sentido, mas tá tudo certo. Então, sim,
posso mudar, porque tem mudança de sentido, ela se tornaria explicativa e antes ela era, olha aqui, ela era restritiva. Colocando a vírgula, ela fica explicativa. Então, pode sim colocar esta bendita desta vírgula. Próxima questão. No primeiro período do segundo parágrafo, o vocábulo vital classifica-se como advérbio e expressa em relação ao termo papel. No material de vocês eu coloco o texto todo, tá? Aqui eu coloco só os trechos para ficar rápido para a gente fazer. Ao termo circunstância, peraí. No primeiro período do segundo parágrafo, o vocábulo vital classifica-se como advérbio. Gente, tá calor hoje que é impossível. E expressa em relação ao termo papel, circunstância de modo. Certo por aí. Denotando a primordial importância desempenhada pelos tributos. Por que eu disse certo? Porque a banca CESP, vocês têm que ficar ligados em relação a isso, toda vez que a banca CESP fala advérbio, a relação que ela faz na oração é uma circunstância. Então, ela vai trazer para você um enunciado que dá a impressão de que está certo. Olha só, eu tenho um advérbio traz para mim uma ideia de circunstância. Se ela tem uma circunstância, neste caso pode ser o modo como está apresentando o vocábulo, que é uma circunstância. Aí ela te derruba. Por quê? Vamos ver o texto. Tributos desempenham um papel vital no financiamento de governos e na distribuição de riqueza. Primeira coisa que a gente tem que lembrar de advérbio. Tô tentando apagar. Aguenta aí. Agora cagou de vez, né? Apagar tudo. Pronto. O que é que a gente tem que lembrar quando o assunto é advérbio? Com quais classes gramaticais o nosso advérbio se comunica? Para quais classes gramaticais o nosso advérbio apresenta circunstância? Ele só trabalha com circunstância para verbo, para um outro advérbio ou um adjetivo. Se eu não tiver essas três classes gramaticais, o nosso advérbio não vai existir. Então, não é advérbio. Que classe gramatical o meu vital está colado? O meu vital está colado a um substantivo. Então, este vital pode ser um advérbio? Claro que não. Ele tem um valor de adjetivo. Ele está caracterizando o papel, tá? Que é um papel vital. Ele está caracterizando o meu papel. Então, não é adjetivo, não é advérbio, e sim. Não é advérbio, e sim adjetivo. Beleza? Está aí. Não é advérbio, e sim adjetivo. Próximo. Pela organização das ideias e pela estruturação sintática do primeiro período do segundo parágrafo, entende-se que é a distribuição de riqueza que contribui para o crescimento econômico das nações. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho, de novo, um referente, eu tenho que saber buscar esse referente e eu tenho que saber fazer a minha interpretação. Então, vamos lá. Tributos desempenham um papel vital no financiamento de governos e na distribuição da riqueza. Então, quem tem um papel vital? Quem tem um papel vital? Porque eu tenho o verbo aqui, ó. Quem desempenha um papel vital? Tributo, sujeito, verbo. E aqui eu tenho um complemento. Quem desempenha um papel vital? Quem desempenha um papel vital no financiamento? Tributo. Quem desempenha um papel vital na distribuição de riqueza? Tributos. Tá? Então, a gente tem que aprender a fazer essa análise para conseguir sair do lugar. Sujeito, verbo, complemento, e aí seus adjuntos. O nosso sentido direto de uma oração é sujeito, verbo, complemento, mais
adjuntos. Quem são esses adjuntos? Ou adjuntos adnominais ou adjuntos adverbiais. Geralmente, quando a gente tem... Vou apagar tudo de novo. Então, eu tenho aqui, ó, sujeito, verbo, complemento, mais adjuntos. Eu coloco adjuntos porque serve para todo mundo. Ou adverbial ou adjunto adnominal, tá? Geralmente, quando a gente tem esses termos iniciados com na, da, neste, eles são adjuntos adverbiais, geralmente, tá? Adjuntos adverbiais de modo, lugar ou tempo. Geralmente. Modo, lugar ou tempo. Geralmente são isso. Então, vamos analisar aqui, ó. Começa sempre pelo verbo desempenham. Quem desempenham? Tributos. Desempenham o quê? Papel vital. Desempenham um papel vital. E aí eu coloco meus adjuntos de modo ou lugar. Neste caso aqui, ele está sendo o primeiro no financiamento de governos. É uma espécie de lugar aqui no financiamento de lugar de governo. Então, uma espécie de lugar. E aqui também eu tenho na distribuição de riqueza. Aqui seria, eu acho que um modo. Também não sei se seria modo, não. Porque riqueza não é modo, né? Modo ou lugar. Mas lugar seria um lugar físico. Também não. Então, acho que vai estar mais para o modo aqui. Professora, por que você não sabe? Porque esses detalhezinhos, às vezes, a banca pode trazer várias coisas. Esses dias eu vi um que nem é assim uma classificação gramatical. Era adjunto adverbial de alvo. O termo era assim, a polícia na comunidade. Aí esse na comunidade, ela disse que era o alvo da polícia. Porque o foco da polícia, como se fosse o foco, é cuidar da comunidade. Então o alvo desta polícia era a comunidade. Quando você vai ver nos adjuntos, geralmente a gente tem lugar, intensidade, tempo, modo, e aí criou esse alvo. Então aí depende muito de cada banca. Por isso que a gente tem que ir buscando a nossa interpretação e conhecer cada banca. O bom da banca CESP é que ela não pergunta isso, tá? Ah, esse adjunto é de tempo, esse adjunto é de lugar, é de intensidade, ela não pergunta. Ela vai perguntar assim, contribuiu para isso? Não, não contribuiu. Porque quem contribuiu, né, para o crescimento? Não é a distribuição. É o tributo que contribui, tá? Então, errado. Próxima questão. No segmento. Por isso é imprescindível, essa questão é bem legal. Por isso é imprescindível a flexão da... Por isso é imprescindível, no último período do primeiro parágrafo. A flexão da forma verbal é, na terceira pessoa do singular, justifica-se pela concordância do verbo com o sujeito da oração, que é expresso pela oração subsequente. Então, vamos analisar o trecho. Por isso é imprescindível analisar. Ele quer dizer o seguinte, esse verbo aqui está no singular porque ele está concordando com o sujeito da oração, que é isso aqui. Ele quer dizer que isso aqui é o sujeito da oração. E isso está certão. Deixa eu ver se eu trouxe para cá. Não. E isso está certão. Por quê? Olha a ordem direta. O que eu falei para vocês na página anterior? Sujeito, verbo, complemento. Aí você tem aqui, ó, 2 verbos. Você acha que é imprescindível analisar? O analisar é o verbo da oração? Não. Então, como é que é o nosso verbo da oração? É imprescindível. E aí? Analisar os impactos é o nosso sujeito. E aí a nossa oração fica classificada da seguinte forma. Eu tenho um verbo de ligação, eu tenho um predicativo do sujeito e eu tenho aqui um sujeito oracional.
oracional. E toda vez que a gente tiver um sujeito oracional, o nosso verbo fica no singular. Essa é a nossa regra. Então decora aí, dá um print, para a nossa aula. Se bem que agora você não pode parar que tá ao vivo, né? Mas se você assistir depois, para a aula. Se não, dá um print rapidão aí e depois você copia. Salva o print, depois você copia. Sempre que eu tiver um verbo, um sujeito oracional, por que é oracional? Tem um verbo aqui. Sujeito oracional, o nosso verbo fica no singular. Mais ainda, sempre que eu tiver verbos no infinitivo como sujeito, o meu verbo fica no singular. Exceto, sempre tem que ter um exceto. Sempre tem que ter um exceto. Sempre. Qual é nosso exceto? Vamos lá. Então, exemplo. Deixa eu pensar num exemplo aqui. Viver e estudar faz parte da vida. Vou colocar sofrer. Olha. Sofrer e estudar faz parte da vida do concurseiro. Que nós sofre, né? Eu já estive no seu lugar e eu sei que é zica. Veja, o meu verbo vai ficar no singular. Por quê? Eu tenho dois verbos e os verbos que são o meu sujeito são oracionais e estão no infinitivo. Exceção. Vou colocar em cima, embaixo. Vamos ver se cabe embaixo. Vou limpar para ficar bonitinho para vocês enxergarem, tá? Limpa, filho, paga. Paga, filho de Deus. Borracha. Aí. Agora sim. Então, agora. Viver e morrer são fases da vida. Professora, agora você me deu um nó, professora. Por que é que está no plural se você acabou de dizer que verbos no infinitivo, sujeitos oracionais, o meu verbo tem que ficar no singular? Porque quando eu tiver antônimos, o que são antônimos? Contrários. Aí o meu verbo vai para o plural. Beleza? Decorou? Sujeito oracional, verbo no... Ou se eu tiver um sujeito oracional com mais de um verbo e eles forem no infinitivo, mesmo assim fica no singular. Se eu tiver sujeito oracional, sujeito no singular. Se eu tiver sujeito oracional com mais de um verbo, são infinitivos, mas são contrários, plural. Foi? Foi. Então, é isso aí. Na nossa questão está certo, porque analisar é imprescindível. Foi? Foi. Próxima questão. Deixa eu tirar só um negocinho da tela aqui para eu ficar vendo se está gravando ou não. Senão para de gravar e a prof não vê. E aí lascou. Nossa aula. Gravar não, né? Transmitir ao vivo aí. Apesar de que eu tenho uma equipe que fica... A gente tem, né? Os meninos, alguns são do Rio, alguns são de São Paulo, alguns são daqui da cidade mesmo. Eles ficam no WhatsApp. Mas eu não estou com o meu celular aqui. Como o meu problema foi desenvolvido por causa do celular, eu quase não uso mais celular. O treino prejudicou aquilo que já tinha de problema, que era a lesão no braço. Então, como eu faço muita força, pego muito pesado, aí tive um rompimento. Mas a inflamação, o problema foi de ficar no celular aqui, ó, que o braço fica assim e fica... Tá vendo meu músculo ali mexendo? Ó, então a gente fica no celular assim, e aí eu faço esse movimento. Então foi esse músculo aqui, ó, o tendão desse músculo que rompeu. Ele só tá ligado num fiozinho. Então tem que cortar e amarrar o bichinho de novo. Por causa desse movimento que a gente fica no celular fazendo isso aqui, ó, tá vendo? E aí, como eu faço muita musculação, isso que já estava inflamado arrebentou. Mas o uso do celular que me ferrou. Ferrou, professora, ferrou a professora. Vambora.
No período do último parágrafo, o vocábulo ser, empregado como índice de indeterminação do sujeito, isto é, serve para indeterminar o sujeito gramatical da forma verbal escuta. Primeira coisa, nós estamos lendo aqui, ó, índice de indeterminação do sujeito. A gente vai lá na teoria e lembra, para ter um índice de indeterminação do sujeito, que nós chamamos carinhosamente de is, eu tenho algumas regras. Quais são as regras? Vai aparecer. Ô, filho, uma égua. Aí. Quais são as nossas regras? A nossa regra é, eu tenho de ter um verbo na terceira pessoa do singular mais a partícula ser. Tenho, então vamos olhar aqui, ó. Ao contrário do que sempre se escuta. Ele escuta, então está na terceira pessoa do singular mais a partícula ser. Tem uma indeterminação do sujeito? Calma que falta uma regra. Menos o verbo VTD. Quem escuta, escuta algo. Então eu tenho um verbo transitivo direto. E aqui ainda faltou uma regra, que a próxima regra é não ter sujeito expresso. Não ter sujeito expresso. O que é sujeito expresso? Que está escrito, está desenhado, tem um hominho escrito ali. E aqui eu não tenho, ó, tá vendo? Não tem uma palavra aqui sendo sujeito. Então, quase que encaixa. O que não encaixou? Verbo transitivo direto. Agora a gente vai para outra regra. Quando eu tiver um verbo transitivo direto mais a partícula ser na terceira pessoa, seja singular, seja plural. O que é que nós temos, minha gente? Lembre aí que você já viu, com certeza você já viu. O que é que nós temos na nossa gramática que é muito parecido aí com esta regra do índice de indeterminação do sujeito, terceira pessoa do singular mais ser. Aqui só pode singular. Aqui, ó, só pode singular. Ô, filho de um corno! Aqui só pode singular. Aqui é singular e plural. Mas ambos são terceira pessoa, e ambos têm o ser. Quem é parecido com ele? Voz passiva. Tá? Sintética. Então aqui, minha gente, nós temos uma voz passiva sintética, verbo transitivo direto, mais ser na terceira pessoa. Quem escuta, escuta algo, verbo transitivo direto. E aí a gente descobre que é porque a gente consegue fazer a volta. Eu consigo transformar de voz passiva sintética para voz passiva analítica. Quem é analítica? É uma locução verbal em que o verbo auxiliar é o verbo ser, mais o verbo principal, que é um particípio. E aqui eu consigo fazer a volta, ó. É escutado. Então, se escuta por é escutado. Ao contrário do que sempre é escutado. Então, não é índice de determinação do sujeito, e sim voz passiva. Eu tenho aqui uma partícula, e vai riscando a tela. Eu tenho uma partícula. Ô, pai, agora caguei mesmo o negócio. Sabe o que é isso ali que tá na tela? É o meu digitalizador, ele que transfere a digitalização para outra tela. Pronto, então está errado. Próxima. O Brasil é um dos países com maior proporção de alunos matriculados em cursos de formação de professores, mas com um dos mais baixos índices na profissão. Era para ter lido o texto, o enunciado e não o trecho. Vamos lá então, vamos ler o enunciado e depois nós lemos o trecho, professora. O primeiro período é composto por coordenação e subordinação, sendo a última oração deste período classificada como coordenada sindética adversativa. Vamos lembrar de uma coisa aqui? Qual a classificação dos nossos períodos? Nós temos
Período composto, então a nossa divisão do período composto é dividido em orações. Eu tenho uma oração chamada coordenada e eu tenho uma oração chamada subordinada. Como é que elas se dividem? Tenha fé. Ai, pai do céu. Como é que elas se dividem? A coordenada, ela se divide em duas. Assindética e sindética. Qual a diferença entre elas? A assindética vai ser marcada por uma vírgula, ponto e vírgula ou 2 pontos. Então é assim que a gente identifica uma assindética, porque a palavra sindética significa conjunção escrita, tem uma conjunção expressa. Então isso aqui, ó, é um termo expresso. Eu posso ler esta palavra. Quando ela é assindética, significa que eu tenho uma vírgula substituindo essa palavra. Exemplo, corri, cansei, cheguei. Aqui nós temos corri, mas cheguei. Então, dentro dessa minha vírgula, eu tenho um sentido, mas eu não quero escrever a conjunção, então, no lugar da conjunção, eu coloco uma vírgula para substituir. Torçam para não cair esse tipo de questão, porque essa questão é a questão mais difícil para mim, que é conseguir interpretar o sentido da vírgula, tá? E a sindética? A sindética se divide em duas, sempre tem que se dividir. Não, a sindética não se divide em duas, não. Calma. Ai, meu Deus. Sindética não se divide em duas, não. Aqui. Ela é... Ah, se tudo branco fosse assim. Então, decore o se na minha época isso que era um sabão em pó. Ah, se tudo branco fosse assim. Então, sempre que você assistir minha aula, você vai me ouvir falando sabão em pó. Porque na minha época tinha um sabão em pó com esse nome. Ah, se tudo branco fosse assim. Vai ser aditiva, adversativa, alternativa e conclusiva e explicativa. Nós só temos essas. Então, se ela for coordenada, para ser coordenada, como a banca está te falando aqui, para ser coordenada, ou eu vou ter uma vírgula mostrando essa coordenação, ou eu tenho uma conjunção que seja aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Senão, não é coordenada. E aí, se ela não for coordenada, ela vai ser subordinada. E quem são as nossas subordinadas? Se dividem em 3. 2 são com conjunções. Conjunção integrante, que nós vamos chamar essa oração de substantiva. Aí, depois você pesquisa quem é a conjunção integrante, que não dá para falar tudo aqui. Eu tenho as conjunções adverbiais, que é o restante. Tudo que não é asse, tudo que não é integrante é adverbial, que nós temos 9 classificações. Tá? Causal, consecutiva, comparativa, final, temporal, proporcional, são 9. E a outra é a adjetiva. E aqui já não é mais conjunção. Aqui é, vou colocar até escrito maior, pronome relativo. Tá? Então, essa é a nossa divisão. Para ser subordinada, eu tenho que ter uma conjunção integrante, eu tenho que ter uma adverbial ou uma adjetiva, que será o nosso pronome relativo. E aí a gente volta aqui para a nossa oração, a gente volta aqui para o nosso período, e a gente olha, o Brasil é um dos países, o Brasil, filho de um corno, não quer escrever? Aí, o Brasil é um dos países com maior proporção de alunos matriculados em cursos de formação de professores. Então, o maior país que forma professores é o Brasil. Tenho aqui alguma conjunção? Não tenho. Então, não tenho nada aqui. Nesta minha oração não tem nada. Então, essa oração aqui é a oração principal, tá?
E o que é que eu tenho depois? Eu tenho só um mas aqui. Tenho em algum lugar aqui algum dos itens das minhas subordinadas? Não tenho, então está errado. O que fez a nossa oração ser errada? Por que é que a nossa oração, nossa questão está errada? Porque não tem subordinação, só tem coordenação. E aqui sim, uma coordenada sindética adversativa que vem com o nosso mas. Então, esse mas é coordenado sindético adversativo. O erro da questão está aqui. Eu alonguei, né? Demorei para explicar, eu poderia ter falado, não tem. Mas eu quero que você decore como é que a gente faz. Então, se eu decorar aquele formatinho que eu montei ali para vocês, printem a tela depois, decorem que não tem erro, tá? Que vocês não perdem mais esse tipo de questão, que tem sido bem recorrente com a banca CESP. Próxima questão. No segundo período do segundo parágrafo, a expressão uma vez que confere noção de consequência à oração. O processo decisório decorreu de um aprendizado automático. Aqui, basicamente, a gente não precisaria nem voltar para o texto. Uma vez que é causal, sempre, para a banca CESP, tá? Causal, sempre. Então, algumas bancas aceitam explicativo para uma vez que. Banca CESP é sempre causal. Outra coisa é, para ser consecutivo, de modo geral, a maioria das consecutivas são o nosso famoso TQ. Sempre vou ter um TQ. O que é o TQ? O TQ é tanto que, tamanho ou tamanha que, por exemplo, a chuva foi tamanha que alagou a cidade. O impacto foi tamanho que alagou o mundo, que tremeu o mundo. Então, tamanha e tamanho podem ser. Ou tanto que. Choveu tanto que alagou a cidade. E o outro é tão que. E aqui nós não temos nada, nós só temos uma vez que. Então, com certeza está errado, tá? E aí a gente volta para o texto. Filho de uma égua. Gente, rapidinho eu vou arrumar isso aqui, tá? Eu vou só esperar a minha cirurgia, porque daí eu não vou poder trabalhar. Quero poder trabalhar para vocês até o dia da cirurgia. E aproveitar que eu vou estar operado e vou mandar arrumar esse negócio para ficar parando essa tela. Eu sei que atrapalha vocês, tá? Prometo que eu vou mandar arrumar. Então, aqui, ó, a gente volta. Torna difícil indicar quem seria o responsável pelo dano, uma vez que é o processo decisório. Então, está errado, porque a gente sabe que uma vez que é causal. Eu acho que acabaram as questões. Aê, minha gente! A professora já descabelou tudo. Mas é isso, fica assim mesmo, né? O importante é a gente estar aqui. Fiz meu treininho, não tô treinando o braço mais, daqui a pouco o braço da professora vai sumir. Não tô treinando mais braço por conta do problema, mas perninha nós treina. Eu vou lá de tipóia, é esse braço aqui, não, é esse braço aqui. Vou de tipóia, amarradinha e vou lá estar treinando, porque função é treinar. Gente, mas é isso. Preparem-se para a Polícia Federal, ela vem esse ano. Se tudo der errado, o edital sai no fim do ano com prova no começo do ano. Mas é para sair este ano, sem sombra de dúvidas. Então, vamos torcer para que seja no fim do ano, para dar tempo de você realmente se preparar. Mas não é para a gente torcer que seja no fim do ano, para você demorar a começar a estudar. Comece a estudar hoje mesmo, tá? Temos aí a nossa central de vendas que pode te ajudar. E eu não estou aqui para vender curso, não. Eu vim aqui para te dar aula. Mas eu quero que você se prepare. Então, nossa central de vendas está aí. Ligue, fale pelo Instagram, ligue para alguém. Entre aí. Lá no Instagram tem um link que vai direto para a central de vendas, que é do nosso WhatsApp. Então, eles podem te ajudar. Nós temos aqui no YouTube muitas aulas grátis para vocês se localizarem. Então, não deixe para estudar quando sair o edital. Comece a estudar hoje mesmo, que dá tempo de você se preparar e ter grande chance de estar na próxima turma de curso de formação da Polícia Federal e realizar o seu sonho, tá bom? Super beijo, até a próxima.